Bom, nós sabemos que o protestantismo tem um valor que extrapola a questão religiosa. Sim. Sabemos que o protestantismo tem um valor social, um valor político, um valor econômico. Cultural. E por que a academia brasileira se restringe tanto quanto a tocar nesses assuntos, quanto a ligar o protestantismo a estas questões? Ocorrem-me algumas possibilidades, né, para responder ou para desenvolver esse assunto. Uma, que o nosso país é de tradição católico-romana, né? Por 400 anos, ou quase 400 anos, desde o Brasil colônia, desde os primórdios, até 1889, o Brasil era um estado religioso, o catolicismo era a religião oficial, e na prática isso ainda perdurou até meados do século XX. Então, de fato, seria muito improvável que o protestantismo, e a gente sabe que a origem do protestantismo tem a ver com a reforma, com o século XVI, né, com o movimento ligado a Lutero, Calvino e tantos outros nomes, que se opôs ou que foi um contraponto ao catolicismo romano, seria estranho ou improvável que o protestantismo despertasse interesse no Brasil, sendo que o país, por muito tempo, viveu sob a égide do catolicismo. Esse é um aspecto. O segundo aspecto é que quando a universidade se instaurou e se estabeleceu no Brasil, isso já no século XX, né, a partir dos anos 20 e 30, o interesse da academia estava pelas religiões hoje chamadas afro-brasileiras, outrora africanas. Então, né, esse aspecto exótico relacionado, né, à cultura negra, à cultura afro em nosso país, era o que chamava a atenção dos antropólogos, dos sociólogos, né, na primeira metade do século XX, de tal maneira que o protestantismo ficou escanteado, foi colocado à margem. E é interessante mencionar isso porque alguns dos primeiros professores da Universidade de São Paulo eram protestantes, mas nem pelo fato de serem protestantes, tentaram estudar esse assunto, partiram para estudar outros temas, outras questões. Como o próprio Roger Bastide. Roger Bastide, a gente também pode mencionar o Paul Arbus Bastide e uma série de outros protestantes, alguns calvinistas que passaram pela Universidade de São Paulo, mas que não estudaram o protestantismo ou pelo viés histórico, ou sociológico, ou linguístico, enfim. Então, o Leonard é quem trouxe, né? O Émile Leonard é quem, de fato, introduz esse assunto na academia brasileira. E é uma pessoa que não era brasileira, né? Então, quer dizer, vem de um outro contexto, onde o protestantismo tem uma história, né, muito importante, por mais que já superada em termos de influência, porque a gente sabe que houve toda uma repressão ao protestantismo na França, né, que originou as igrejas no deserto, como ficaram conhecidas, mas foi o Leonardo que introduziu. Então eu mencionaria a tradição católico-romana, um fator, certo, que contribui para que o protestantismo, ficasse por muito tempo à margem, né, colocado aí a parte do interesse acadêmico, certo? E também o fato de que as religiões afro-brasileiras, este era o assunto que despertava interesse. Agora, a gente não pode deixar de mencionar que de 1970 para cá, com a implantação e desenvolvimento da pós-graduação no Brasil, esse quadro tem mudado. Tem uma tese de doutorado do Marcos Capelari, defendida na Universidade de São Paulo, onde ele faz um levantamento das pesquisas, das dissertações de mestrado, tese de doutorado, em 5 importantes universidades do eixo Rio-São Paulo. E ele menciona como a academia gradativamente tem se interessado, tem demonstrado interesse pelo protestantismo nos últimos 30, 40 anos. De tal maneira que hoje, tanto na Universidade de São Paulo, no próprio Mackenzie, na Universidade Metodista de São Bernardo do Campo, na Universidade Metodista de Piracicaba e mesmo em outras universidades como as PUCs espalhadas pelo nosso país, é muito comum nós encontrarmos o tema do protestantismo sendo pesquisado e explorado, diferentemente do que acontecia há 60, 70 anos atrás. Obrigado.